Bom dia! Hoje a gente está aqui para falar sobre uma imigrante, duas tragédias e uma nora que casou com um velho rico para poder sustentar a sogra. Que legal, né? E essa história, ela tá no livro de Ruth e são 4 capítulos, super rápido. Em uma hora você consegue ler se você for um leitor que não tá tão acostumado a ler assim, mas se você for um leitor voraz, você consegue ler ele rapidinho, porque são 4 capítulos muito, muito divertido, gente. Parece um dorama, se você parar pra pensar um pouco. E a gente começa essa história como? Eu não vou ler que nem os outros, versículo por versículo, porque como são 4 capítulos, seria um vídeo muito longo, ou eu teria que fazer partes, né? E eu quero contar a história dela inteira hoje, que é a terceira mulher da genealogia de Jesus, que a gente já tá falando. A gente falou sobre a Tamar e a gente falou sobre a Raabe. A Tamar, que dormiu com o sogro, e a Raabe, que era uma, uma gringa do job. A Ruth também é uma gringa, ela é uma estrangeira. E como que acontece que ela entra na história de Israel? Começa pela história de Noemi. Noemi era uma mulher israelita casada com Elimeleque. E eles passaram por um período de fome na terra deles. Então eles precisaram migrar para outro lugar para conseguir o sustento deles. E aí eles foram para Moab, que era um lugar que tinha mais comida disponível, né, para eles poderem comer e viver em geral, né? E aí eles foram para lá, os dois filhos deles, Malom e Quilion. Então pensa nessa Noemi, que o nome dela significa agradável. Uma mulher agradável, feliz, passou por um período difícil na terra dela e se dispôs com muita coragem a ir para outro lugar em que ela não era reconhecida, ou o Deus dela também não era conhecido naquele lugar, então os costumes dela seriam entendidos como estranhos para as pessoas que já moravam lá. E ela foi corajosa, ela e a família dela, eles foram corajosos e foram para aquele lugar. Só que aí aconteceu a primeira tragédia da vida de Noemi. Ela perdeu o esposo dela. Ele morreu por causas desconhecidas e ela se deparou com dois filhos para criar em uma terra desconhecida. Mas acabou que a vida continuou, esses meninos cresceram, eles se casaram, cada um tomou uma mulher moabita por esposa. Um tomou a Orfa e o outro tomou a Ruth. E não fala quem casou com quem, porque não importa muito, afinal a gente já chega na nossa segunda tragédia, que eles ficaram lá por um período em torno de 10 anos e os dois filhos de Noemi, aquela mulher agradável, morreram. E ela se deparou mais uma vez com a dor da perda e ainda mais a dor do desespero de estar, como a gente já viu nas outras histórias, as mulheres sem um marido, sem um pai, sem um patriarca que pudesse exercer algum tipo de autoridade ou representação perante a sociedade daquelas mulheres, elas ficavam meio que sozinhas, mas é claro que existiam leis e costumes para amparar essas pessoas, assim como existem hoje, né? Não é porque existe a lei e o costume que as pessoas não ficam desamparadas. Então a gente, por exemplo, no Brasil, tem uma lei de racismo, assim, que é incomparável em outros países, que é tomada como referência. Mas existem muitas pessoas que sofrem o racismo no dia a dia e não é porque a lei existe que ela é a solução e a resolução de todos os problemas só porque ela foi criada. Então, a Noemi, ela tava lá com aqueles dois filhos que em algum momento foram a esperança para ela, porque poderiam trazer algum sustento para casa, mas ela perdeu esses dois filhos. E agora ela não tinha que se sustentar sozinha, mas ela também tinha duas mulheres que estavam na família dela que também precisavam de sustento, a Orfa e a Ruth, duas moabitas. Pelo menos a Orfa e a Ruth, elas tinham a família delas naquele lugar. E isso foi uma coisa que a Ruth, que a Noemi se posicionou. A Noemi ouviu falar que na terra dela a fome já não era tão terrível, então ela falou para as noras dela, falou: "Orfa, Ruth, vamos conversar. A gente não tem mais o que fazer aqui. Nós três juntas, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Então vocês ficarem comigo vai ser meio que ir ladeira abaixo. E eu não quero isso para vocês. Vocês são jovens, vocês têm um mundo de oportunidades diante de vocês, e eu não quero que vocês fiquem com uma mulher amarga como eu. Porque agora o nome dela é Noemi, né? O nome dela era Noemi Agradável. Ela
se auto-intitulou então Mara. Podem me chamar de Mara, porque Deus tomou tudo que eu tinha e eu não tenho nada para oferecer. E a gente viu também no último episódio que tinha. No último não, no primeiro, né? Da Tamar, que tem uma lei do levirato. Então, se o cunhado daquela mulher puder tomar ela para dar uma descendência para ela, ela conseguiria ter algum tipo de segurança financeira devido à herança que ela receberia por conta desse filho. Mas como a Noemi ela não tinha mais filhos, todos os que ela tinha lhe foram tirados, ela até falou para as meninas: se eu tivesse um filho agora, vocês iam ter que esperar ele crescer, então não tem por que vocês ficarem mais comigo, eu não tenho nada para oferecer para vocês. E aí eu quero que vocês se coloquem no lugar da Noemi por um momento. E se aquelas mulheres quisessem ficar com ela? Porque foi isso que aconteceu. A Orfa e a Ruth, elas falaram: não, a gente não vai te deixar, não, para com isso, que loucura. E aí a Noemi, ela insistiu muito, ela insistiu, não, gente, volta para casa da sua mãe, vai se arrumar para você ter um novo esposo, vai pensar na vida de vocês. E as duas insistindo, até que chegou em um momento que a Orfa cedeu e falou: é verdade, eu vou embora. E ela, não, a gente tem que passar o pano. Ela tomou uma atitude legítima para a vida dela. O que ela tinha ficando com a Noemi? Ela não tinha nada. Ela não conseguiria receber nada. A Noemi, ela voltando para a terra dela, ela tem direito, né, à terra que ela deixou lá, que era a terra do marido dela, Elimeleque, mas ela não tinha nada para oferecer. Então aí quem se tornaria a imigrante seria a órfã. E ela não estava disposta a passar por isso naquele momento. Já a Ruth, ela entregou tudo que ela tinha. Eu quero até ler com vocês. Depois de tanta insistência da Noemi, aqui em Ruth 1,16, a Ruth responde para ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí, depois desse discurso, não teve muito que a Noemi falar. Então, ela poderia estar se sentindo muito mal, né? Às vezes a gente pode ter um complexo de inferioridade e olhar ao nosso redor e falar: meu Deus, eu não tenho nada para oferecer e essas pessoas permaneceram comigo, elas continuam sendo leais a mim. Por quê? E fica questionando, né? O que está acontecendo, meu Deus? Mas isso pode acontecer devido ao trauma. Porque olha só, as coisas que a Noemi passou. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. E além daquilo significar o amor mesmo, pelo qual o amor que ela tinha por aquelas pessoas, também significava que ela tinha um novo status perante a sociedade, de uma mulher sozinha, uma mulher que perdeu tudo, uma mulher abandonada por Deus. Então, não era simplesmente perder os seus entes queridos, o que já é extremamente difícil, doloroso. E quem perdeu alguém sabe como é a dor que se sente. Mas além disso, ela também tinha todo um estigma agora que ela carregava. E por conta disso, ela se tornou uma mulher amarga e que não entendia o valor que ela tinha e por que as pessoas poderiam permanecer ao redor dela, porque ela não tinha nada para oferecer. Mas a gente, às vezes, não precisa ter nada para oferecer mesmo. Às vezes, as pessoas simplesmente amam a gente. Por mais estranho que isso possa parecer para você, tem gente que não tem o menor problema com isso, que tem a autoestima em dia e sabe que as pessoas que estão ao redor dela têm muita sorte de ter ela na vida delas. Mas tem outras pessoas que ficam: meu, por que essas pessoas ainda estão aqui? E fica o tempo inteiro se questionando: será que eles não gostariam de estar em outro lugar? E a Noemi, ela sentiu isso na pele. Mas a Ruth, ela foi muito leal a Noemi. E não somente a Noemi, mas também a Deus, porque ela falou: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A Ruth era moabita. Moabita é um povo que se originou do relacionamento entre Ló e as filhas dele. E esse também é uma história muito legal de eu contar para vocês, mas as filhas dele acharam que não ia ter mais mulher na terra e... Não, eu vou contar isso outro dia para vocês, mas é uma história de incesto. Então, Moab e Benamitas... Deixa eu ver como que é o nome da tribo. Eu ia falar Benamitas, porque o nome do filho é Ben-Ami, só que o povo ficou com o nome de Amonita. Então, os Amonitas e os Moabitas são descendentes de Ló.
E a gente ouve sobre isso em outro vídeo. Mas, o que eu queria dizer? Eles tinham os próprios costumes deles, porque eles foram separados, né? Abraão seguiu por um caminho e Ló seguiu por outro caminho. E aí, cada um fica com a sua cultura e vai se desenrolando, até que chega num momento em que eles têm os seus próprios costumes religiosos, eles têm os seus próprios deuses, suas próprias entidades que eles adoram. E a Ruth abriu mão de tudo isso para servir o Deus de Noemi. A Noemi pode achar que ela não tem nada para oferecer, mas só pelo fato das noras dela quererem ficar com elas, porque a gente ouve muita piada de sogra, né? Então imagina, duas mulheres assim insistirem para permanecer com a sogra. Ela devia ser uma mulher muito agradável, muito boa, mesmo que ela não enxergasse aquele valor naquele momento. Aí a Ruth então volta com a Noemi para Belém de Judá, que era a terra de Elimeleque e Noemi. E lá chegando, gente, era um povoado pequenininho. Todo mundo deve ficar curioso. Falou, olha, quem são essas duas aí? Quem são essas duas que voltaram? E já tinha se passado mais de 10 anos de que ela tinha ido para Moabe. Então, o povo ficou em polvorosa, né? Fofoqueiro é fogo. E aí você fica, meu, quem é aquela? Quem é essa? Quem é aquela? E aí as fofocas vão correndo. Mas essas duas, elas não tinham uma forma de se sustentar tão... Assim, elas não tinham uma profissão específica e elas não poderiam ser médicas ou presidentes, como a gente vê hoje em dia. Então, o que elas fizeram? Foram fazer aquilo que as pessoas que passam necessidade fazem. Foram pegar o resto da colheita de grandes fazendeiros. E um desses era o Boaz. Ela acabou caindo na fazenda do Boaz. Na fazenda, gente, fazenda acho que é muito pequeno. Na plantação, né? Na plantação de cevada do Boaz. Aí, então, o que acontecia? O pessoal da plantação ia ceifando lá a cevada e as espigas que restavam, as pessoas que passavam necessidade poderiam pegar. E aí, no caso, a Ruth virou o homem da casa. Ela começou a sair para trabalhar e pegar essa cevada para elas terem algum tipo de sustento. E a Ruth, ela começou a trabalhar duro, mano. Ela deu tudo de si naquele lugar. E ela pegava muita coisa. Ela pegava peso pesado. Ela pegava, eu vi aqui no estudo, que o que ela pegou da primeira vez, pelo menos do que está escrito, equivalia ao que um homem pegava em um mês de serviço, de tanto que ela trabalhou. Então, ela deu o sangue mesmo. Tipo, ela deixou os pais dela na cidade dela, foi para uma cidade estrangeira, cuidar da sogra e tava cuidando mesmo. Mas o que ninguém esperava e o que ninguém imaginava é que ela ia chamar a atenção do dono daquela plantação. Então, o Boaz, ele ficou observando aquela moça trabalhadora e eu não sei, talvez ela devesse ser muito bonita ou ela fosse muito admirável, então ele começou a perguntar para as pessoas quem é aquela ali. E aí ele perguntou, e como fofoca corre rápido, eles já deveriam saber toda a história. E contaram a história para o Boaz, ele ficou muito admirado. E aí ele falou, nossa, então deixa ela pegar tudo que ela quiser. Se você vê que caiu mais espiga no chão, deixa, não briga com ela. Pode deixar cair sem querer, para ela conseguir pegar mais. Então o Boaz, ele viu aquela mulher de longe, admirou ela de longe e quis honrar ela pelo trabalho que ela estava fazendo pela sogra dela. E aí ele, como dono da plantação, foi respeitado e todos os trabalhadores viram aquilo. Eles devem ter pensado, meu, esse Boaz, ele tá de olho nela, que sei lá o quê. Ai, que nem quando chega uma secretária nova e aí ela começa a trabalhar bem e ela começa a ser elogiada e aí todo mundo fica de olho e fala, meu, só porque ela é bonita. Mas a mulher tava dando sangue, entendeu? Uma outra coisa que a gente tem que pensar também sobre o Boaz para entender essa história é que ele era filho de Raabe. A Raabe que a gente viu na semana passada, uma mulher estrangeira, uma ex-prostituta, né? Então, o Boaz, ele era literalmente um filho, entendeu? Ele era literalmente isso. Então, ele viu aquela mulher, porque a Ruth ela devia ter feições diferentes, porque ela era estrangeira. Ele viu aquela mulher de um jeito não preconceituoso, como algumas outras pessoas poderiam ter visto. Mas ele viu ela com amor, com respeito, porque a mãe dele era estrangeira. Então,
ele não ia enxergar ela como uma pessoa que estava querendo roubar o emprego dos israelitas e que precisava ir embora se não tivesse carimbo no passaporte. Ele enxergou ela com respeito e dentro da dificuldade dela. Então ele foi muito gentil com ela. E talvez por isso a admiração dele fosse tão grande, porque ele sabia qual a dificuldade de uma estrangeira naquela terra. Não se fala se Boaz era casado, se ele já tinha uma esposa, se ele era viúvo. Não se fala. Eu gosto de acreditar que ele era viúvo, mas ele poderia ser casado. Mas eu não sei, talvez se ele fosse, seria um detalhe importante que ia ser falado aqui, né? Porque Deus não curtia muito esse negócio de várias esposas. Mas, não sei, gente, não fala nada de outra esposa aqui. E eu quero que você pense também em Ruth. Ela estava numa situação vulnerável, né? E ela viu aquele homem em situação de poder sendo muito gentil com ela. Ela estava totalmente sozinha e desamparada. Então, talvez aquela admiração que ela poderia desenvolver por Boaz se tornasse uma coisa, um sonho talvez. Um sonho, tipo, nossa, será que... Porque ele era um homem mais velho. Então eu não sei se ele era bonito, mas mulheres que estão me ouvindo, vocês acham que é só beleza que importa num homem? Porque muitas vezes os feios levam a vantagem por eles serem engraçados, por eles serem gentis. E a admiração de Boaz com Ruth, eu acho que se tornou uma coisa muito linda, muito bonita, que fez ela enxergar ele com outros olhos. Mas o que ela poderia fazer? Ela era só uma serva, praticamente uma serva, né? Ela não tinha nada. Mas tem um segredo muito secreto, que a Noemi vai revelar pra gente agora. Mas, antes disso, gente, se inscreve no canal. Se eu chegar em 50 inscritos, eu consigo fazer live. Eu não consigo ainda. Então, se inscreve e deixa um like também, se você conseguir deixar... Vamos tentar 20 likes. Olha, meta ousadíssima. Nunca bati 20 likes no canal. Então, vamos para o segredo de Noemi. Ela falou pra Ruth assim, de tanto observar, né, que a Ruth vinha trabalhando duro e pensando na lealdade que ela teve com ela, pensou assim, meu Deus, quando vai ser a vez da Ruth, coitada? Ela tá cuidando tanto de mim, mas quando que ela vai ser feliz? A Noemi era uma mulher agradável, apesar de achar que ela era uma mulher amarga. E eu quero ler com vocês esse versículo 1 do capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que se deita. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Olha o conselho que a Noemi dá para Ruth. Deite-se aos pés dele, simplesmente isso. E ele lhe dirá o que fazer. E a Ruth prontamente fala, fechado, negócio fechado. Por quê? Qual é o segredo? O Boaz, ele era um resgatador, ele era um parente próximo da Noemi, ele era um parente de Elimeleque. Então ele poderia, se a gente forçar a lei do levirato, porque a lei do levirato é referente ao cunhado. Então o irmão do falecido que teria que cumprir com as obrigações com a esposa, né, com a mulher, para que ela tivesse uma descendência. Mas, como naquela época eles valorizavam muito, não sei se até hoje é assim, eles valorizavam muito a terra da família, porque eles não queriam, assim, por exemplo, então a tribo de Judá, de repente, compra todas as terras dos benjamitas, e aí eles ficam sem terra nenhuma. Não, Deus não queria que fosse dessa forma. Então, era ideal que as terras permanecessem dentro de cada tribo. E por isso, quando tinham falecido, então o outro seria o parente mais próximo, seria o resgatador, que poderia assumir aquela terra, só que aquela terra viria com as responsabilidades, que no caso eram duas viúvas, a Noemi e a Ruth. Então, se o Boaz quisesse essa terra de Elimeleque, e dá uma herança, né, para
para essa família, através de um filho, ele teria que se casar com a Ruth. Ou com a Noemi, né? Mas a Noemi nem se colocou nessa situação, você viu? Ela falou: tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. É até emocionante pensar em como a Noemi estava pensando na Ruth. Ela olhou para aquela mulher com muito amor e ela falou: gente, essa mulher ela precisa encontrar a felicidade dela também. E aí ela deu esse conselho: vai atrás do Boaz e se coloca como a mulher que precisa ser resgatada, porque você tem esse direito. E não que, assim, eu tô falando, ai, somos mulheres frágeis e vulneráveis que precisam ser resgatadas. Não, esses são os termos que são utilizados nesse contexto mesmo. E ele seria um resgatador, gente. E elas eram duas viúvas, Ruth que abriu mão da família dela. E a Noemi nem se fala da família dela passada, do Elimeleque. Não se fala. Então elas não tinham a quem recorrer. Então elas precisavam desse resgatador. E aí, olha só como aconteceu. Ela ouviu o conselho da Noemi prontamente. Por isso que eu acho que ela tinha desenvolvido algum tipo de sentimento pelo Boaz, porque impossível uma mulher jovem, bonita, que tem todo mundo perante ela, vai querer ir atrás de uma pessoa só por interesse. Quando eu falei em voz alta, ficou muito mais plausível. Sim, existe muita gente que, na verdade, se aproveita, né, da sua beleza e da sua juventude para conseguir ser sustentada por interesse. Mas é um interesse mútuo, porque o cara tá indo atrás da juventude daquela mulher e a mulher tá indo atrás da estabilidade que aquele cara pode oferecer, né? E também no caso de homens também, né? A gente vê, é muito mais comum a gente vê mulher mais jovem com um cara mais velho, mas também tem caras que vão por interesse atrás de outras mulheres mais velhas ou até homens mais velhos. E quando eu analiso essa história, eu não consigo enxergar que Ruth era simplesmente uma interesseira, porque ela foi atrás da sogra dela sem nenhum tipo de promessa de que ela teria alguma coisa. Ela me parece ser uma mulher muito leal e muito respeitadora, então eu acho que ela gostou de Boaz, gente. Ai, não sei. Vocês acham que eu tô viajando? Comenta aí. Então, ela foi, se perfumou, colocou a melhor roupa dela, ficou escondida, esperou ele comer e beber, e aí quando ele foi sentar do lado de um monte de grãos, ele dormiu, ela esperou ele dormir, então ela se aproximou e se deitou nos pés dele. Se deitou nos pés dele, gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, ele acordou no meio da noite assustado, e ela tava lá aos pés dele, linda e maravilhosa. E ele, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela falou: sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Gente, vocês entendem a magnitude disso que ela falou? A Noemi falou para ela simplesmente ficar aos pés dele e ele diria o que ela devia fazer. A Ruth ficou aos pés dele e aí ela simplesmente falou assim: casa comigo. Ela falou: estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ela deixou bem claro assim: eu sou a sua parente mais próxima e você tá dentro do escopo de resgatador porque você é o homem, o parente mais próximo da minha sogra que pode me resgatar. Ela falou assim: estenda sua capa sobre mim. Tipo, casa comigo. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Nossa, ele deve ter ficado muito feliz, mano. Ele ficou, assim, sabe aquele emoji da estrela? Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ele já conhecia a história dela e ele admirava a Ruth e ele era apaixonado pela Ruth, eu acho, gente, porque olha essa reação. Ele não deu, sabe? Mas ele também ficou assustado e quis preservar a honra dela, porque ele falou: gente, ninguém pode saber que você esteve aqui no meio da noite, né? Senão a sua honra vai ser comprometida, a minha honra vai ser comprometida. E tem uma coisa, tem um outro cara que é um parente mais próximo do que eu, então ele pode ser o resgatador. Eu vou resolver essa situação e a gente conversa. Mas não vá embora de mãos vazias, leve esse montão de cevada lá para sua sogra.
Aí ela foi embora, toda feliz. Imagina ela saindo e, sei lá, quando você fala com alguém que você gosta e aí você fica o dia inteiro sorrindo sem nem perceber. E ela foi, com aquele monte de cevada nas costas, falar com a sogra dela e ela contou. Aí a sogra dela respondeu uma coisa que eu achei bem engraçada. Ela falou assim: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. E ela estava certa, porque ele ficou tão desesperado que ele já foi para a porta da cidade no mesmo dia, foi falar com os anciãos, foi chamar aquele resgatador que era o mais próximo e ele falou: Você, ei resgatador, você quer o terreno de Elimeleque? E o cara falou o quê? Sim! Aí ele se lascou, né? Porque o primeiro resgatador é o que leva. Só que aí ele acrescentou um detalhe. Você quer esse terreno? Ele, sim! Mas saiba de uma coisa. Com ele, você leva a obrigação de levar a viúva. Aí ele, não! Porque ele não estava afim de partilhar os bens que ele já tinha com aquele filho que ele teria com a Ruth. Porque ele teria que assumir a responsabilidade da viúva, né? E ele não queria dividir os bens que ele já tinha com o novo filho que ele teria com essa viúva aleatória que surgiu com o terreno. Então ele falou assim: deixa pra lá, não quero saber, pode levar e tira minha sandália. Porque tinha um negócio de você medir o terreno com a sandália, quer dizer, com a pisada. Então, pra você falar eu não quero o terreno ou vender o terreno, você tinha que dar a sandália pro outro. Tá até no versículo 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Então, aconteceu esse casamento entre Boaz e Ruth. Ela se tornou a mulher dele e eles tiveram um lindo filho chamado Obed. E aí, no capítulo 4, versículo 15, a Noemi é honrada porque aquele menino, ele meio que se torna filho dela, né? Ela meio que adota ele, filho de vó. Imagina como devia ser esse menino, uma fofura. Fala, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Cara, uma mulher que foi para Noemi melhor do que 7 filhos homens. Então, ela foi extremamente honrada. Ela é uma mulher virtuosa, uma mulher corajosa, que pediu o boy em casamento. Mas presta atenção em outra coisa também. Ela foi lá e deu o primeiro passo com o Boaz e ele retribuiu na mesma hora. Ele foi atrás de resolver toda a situação. Então, eu vejo que tem muita menina que fala assim: ah, não, eu tenho que dar em cima dele porque ele é tímido. Só que aí a menina fica dando um monte de sinal e o cara não faz nada. Filha, esse homem te odeia. Ele não quer saber de você, sai fora, porque se você der um sinal, o cara que gosta de você vai falar com você. E a mesma coisa acho que para os meninos, né? Porque às vezes o menino fica lá, ele vê a menina bonita e ele fica encantado, e aí ele quer aquela mulher de todo jeito, só que aí tem uma outra que tá de olho nele há tempo, só que ela não é tão linda igual essa menina perfeita que você quer e que não te dá bola, que te coloca na friendzone, que não responde os seus bom dia, boa tarde, boa noite, que não ri das suas piadas. E se você abrisse o coração um pouquinho, abrisse o olho, você ia enxergar a visão do paraíso. Mas tem que ser muito corajoso para você abrir mão de uma idealização, porque a idealização, ela não machuca o nosso coração, né? Ela só machuca a partir do momento que eu começo a enxergar a realidade. Então vamos abrir os nossos olhos e enxergar a verdade, porque quando as coisas são para acontecer, elas acontecem. Mas quando elas não são, elas não acontecem. Então, para finalizar, vamos falar a aplicação de hoje, que é: confie que Deus vai honrar a sua escolha permanecendo no caminho. Então a aplicação é: permaneça no caminho. Porque mesmo que pareça que não vai dar em nada e que você tinha uma possibilidade muito melhor, que nem é o caso da Ruth, né, que ela poderia voltar para casa e tinha um mundo de possibilidades e se casar com um moabita maravilhoso, jovem, corajoso, forte, ela abriu mão de tudo isso para cuidar da sogra dela, que estava sozinha e desesperançosa. E se você tomou uma atitude para honrar a Deus e você tá em um momento que você questiona: ó pai, o que será que vai acontecer comigo? Porque eu imagino que a Ruth deve ter pensado: cara,
eu tô aqui colhendo cevada, sendo que eu poderia estar na casa do meu pai de boa. Ou eu poderia estar procurando uma outra pessoa e ser feliz na minha vida sentimental. Ela ficou sozinha, gente. Mas ela fez aquela escolha por um motivo motivado por princípios, motivada pelo temor a Deus, pela honra ao Senhor. E ela foi honrada estando na genealogia de Jesus. Ela é uma das mulheres, uma das 5 mulheres que a gente está falando que está na genealogia de Jesus, que Deus escolheu para estar nesse lugar, para ter a sua história contada para tantas outras mulheres, uma história inspiradora de uma mulher tão corajosa, gente, que pediu um cara em casamento. Nossa, muito corajosa. E deu tudo certo. Ela foi honrada publicamente. Então tenha coragem, gente. Tenha coragem de tomar aquilo que é seu por direito, porque ele era um resgatador. Mas ele não ia se colocar nessa situação. Ele precisava de um sinal. Ele não ia se impor. Porque você viu que ele até falou, coitado, ele ficou muito feliz. Ele falou assim, você poderia ter ido atrás de um jovem, rico ou pobre, mas esse ato de bondade... Ele viu o interesse dela por ele como um ato de bondade, de tão, assim, admirado que ele estava dela. Então tenha coragem de correr atrás daquilo que é seu, porque Deus já te deu e vai dar tudo certo. Permaneça no caminho, mesmo que pareça que não vai dar certo, porque Deus honra tudo que é feito por amor a Ele, para honrá-lo de verdade e com motivação verdadeira de honrar, né? E não de mostrar para os outros que você é legal. Porque eu não imagino que a Ruth deve ter falado, ai, eu vou com a Noemi só para todo mundo achar que eu sou uma ótima mulher, que eu sou maravilhosa. Porque, gente, esse tipo de atitude a gente não toma para mostrar para os outros que a gente é top. Porque é bem doloroso e envolve muita entrega. Então, vamos permanecer no caminho, vamos ter coragem. E eu conto com vocês no próximo episódio. Talvez eu poste uma outra coisa na semana que vem. Eu tô pensando ainda. E dá um like, se inscreve no canal, compartilha se você gostou. E até a próxima. Beijo!